Olha aí, um evento com Alécia Xavier, deputado Jadiel Alencar, um evento do Partido Republicanos, Ezequiel. Exatamente, Eliésio. Ontem, aconteceu esse evento de filiações do Republicanos aqui em Teresina, por volta ali de 5, 6 horas da tarde, Reuniu aí grandes nomes que poderão somar ao Partido Republicanos, claro, não somente aqui em Teresina, nessa chapa proporcional, mas principalmente, Eliésio, em cidades do interior. De acordo com informações a qual o Otávio Neto, nosso repórter aqui do Sistema Dia, a qual cobriu esse evento, Jadiel Alencar trabalha com a meta ousada de eleger ali pelo menos mais de 30 prefeitos nas cidades do interior e, claro, fortalecer as casas legislativas municipais também com republicanos. Há de destacar que Jadiel Alencar está afiliado ao Partido Verde, mas em razão, então, de cumprimento à legislação eleitoral, não pode estar afiliado nesse exato momento ao Republicanos, mas, ao invés disso, claro, está ali ao lado de sua esposa, Alécia Xavier, que faz também essas articulações, ajuda ali nesse fortalecimento do Partido Republicanos em todo o estado do Piauí. Mas a gente também tem que avaliar, Eliese, como é que o Partido Republicanos irá ficar aqui em Teresina. Haja vista que Jadiel Alencar está na base do governador Rafael Fonteles, como é que ficará o Republicanos aqui em Teresina, haja vista que o Republicanos está ao lado de Jeová Alencar, juntamente, claro, com o lado da oposição. Exatamente sobre esse ponto, Tássio, será que não existe um risco de interferência? A gente sabe que o Republicanos a nível municipal faz parte de um grupo, de um lado político, e a nível estadual de outro. Não tem risco de interferência? Forças maiores de cima para baixo? Eu diria que a nível nacional, outro grupo completamente diferente, Eliés. Um partido que, de uns anos para cá, na última década, passou por muita turbulência aqui no estado. A gente teve mudanças constantes no comando, era Gessivaldo, Jeová brigou ali com o doutor Pessoa, assumiu, agora Jadiel toma o partido. E é curioso, Eliezer, que o Republicanos, antigo PRB, é um partido que surge com uma visão muito centro-direita. Ele se intitula um partido de centro-direita. E é curioso que o slogan do Republicanos é o verdadeiro partido conservador do Brasil. Mas quando a gente olha para Jadiel, que era do PV, uma sigla de centro-esquerda, a gente olha para a militância do Republicanos, a gente não enxerga conservadorismo, a gente não enxerga liberalismo econômico. Então, é uma sigla que, como várias outras aqui no estado, surgem com um ideal, com uma roupagem, mas com uma ideologia extremamente dissonante, Vamos ver como é que o Republicanos vai sair dessa eleição, se o partido vai conseguir, pelo menos, manter a cadeira que hoje, a cadeira que ele conseguiu eleger na eleição passada. O pastor Levino já saiu do partido, mas vamos ver se ele consegue manter a cadeira e como que vai sair os Republicanos. O que eu olho para o futuro do Republicanos, eu acho que é bem pouco provável que Jadiel Alencar monte uma chapa para deputado federal em que ele dispute a reeleição no Republicanos. Se a gente lembrar na história recente, o quociente para deputado federal ultrapassando 160, 170 mil no Piauí. Então eu acho bem pouco provável que ele consiga montar dentro do Republicanos uma chapa que dê viabilidade para a reeleição dele. Agora, para a eleição municipal, ele tenta estruturar aí e vai brigar por essa vaga aqui em Teresina. Sem falar que falta a filiação formal do deputado ao Republicanos. Está em litígio, judicial, essa situação. Ele foi eleito pelo PV, dentro da federação. Dentro da federação, Eliezer, só para fazer uma correção, seriam 15 prefeitos. Jadiel Alencar disse no evento de ontem que o Republicanos tem a meta de eleger pelo menos 15 prefeitos nas cidades do interior piauiense e mais de 100 vereadores nas cidades do interior. E um ponto de destaque, como o próprio Tássio falou, é que aqui em Teresina ele pontuou que o partido vai manter essa neutralidade, não vai ficar em nem lado A e nem lado B. E que apenas após o resultado das eleições, apenas após essa apuração final, é que então o partido vai colocar a sua digital, ou seja, vai se posicionar acerca de como é que será o seu futuro partidário aqui na capital. De fato, o deputado Jadiel, diretamente, não tem se envolvido na eleição em Teresina.
Nós não temos visto ele em eventos em prol de pré-candidato A ou pré-candidato B. Nós não temos ouvido da parte dele declarações, posicionamentos relativos ao contexto de Teresina. Não, ele sempre fala do interior, expansão para o interior, crescimento de partido no interior, instalação de diretórios municipais. Nessa linha, até o momento parece realmente apático com a eleição em Teresina. Bom, o governador Rafael Fonteles fez a apresentação de um protocolo de recuperação de celulares lá no Ministério da Justiça. Olha só que interessante, esse protocolo, que já é uma realidade no Piauí, uma referência para o Brasil, foi apresentado no Ministério da Justiça. Vamos ver como foi. Olha, o prazer estar aqui no Ministério da Justiça, convite do secretário executivo Manuel Carlos e com a equipe do Ministério, e nós acompanhados do secretário de Segurança Chico Lucas, do Estado do Piauí, para exatamente apresentar o nosso protocolo de recuperação de celulares, uma medida muito bem sucedida no Estado do Piauí, que reduziu em mais de 50% o roubo de celulares na capital no último mês, por exemplo, e que devolveu mais de 6 mil celulares aos seus donos, o que tem representado uma grande vitória para essas pessoas que tiveram o seu celular, um bem tão importante na vida das pessoas atualmente, devolvido para os seus respectivos donos. Então, é um prazer contribuir com o Ministério da Justiça nessa política tão importante para o país. Interessante a agenda do governador Rafael, do secretário Chico Lucas, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De fato, um trabalho consagrado, Tássio, um trabalho consistente, um protocolo bem elaborado, com resultados que pode ser agora ampliado para o resto do Brasil. É interessante, Eliezer, a gente comentava na primeira participação, no Bastidores da Política, que a segurança, se a gente pesquisasse lá no período da eleição, era a reclamação de quase todos os eleitores para a capital. E é uma área que o governador tem destinado muito recurso. Nós tivemos muitos convocados, milhares de convocados, mais de 1.000 convocados no concurso público da Polícia Militar, temos aí concurso Polícia Penal e outras áreas, muitas viaturas, muitos investimentos na área de segurança para tentar combater este avanço das facções pelo interior e pelo Nordeste brasileiro. E tem mostrado, através dessas ações maiores, a eficácia, mas também, principalmente, com as ações dos pequenos delitos, aqueles delitos que tiram a famosa sensação de segurança do cidadão, né? E o roubo de celular é um dos principais. Se a gente observa os dados apresentados, tivemos até no início dessa semana, uma apresentação da Secretaria de Segurança sobre os números, esses pequenos delitos, principalmente como o roubo de celular, acaba se tornando o vórtice para outros crimes, um latrocínio ou uma tentativa de homicídio, porque o indivíduo vai tentar roubar um celular e acaba cometendo outros crimes. Então, é uma parte fundamental que as grandes cidades brasileiras enfrentam muitas dificuldades para combater, assim como Teresina ainda enfrenta. Mas os índices mostram, principalmente com essas operações de devolução de celulares e apreensão de aparelhos roubados, também com o comerciante que faz a receptação e vende o aparelho roubado, tem mostrado os números positivos e a redução destes índices. Então, esses índices. Então, o Ministério da Justiça vai adaptar, né, esse protocolo às necessidades dos estados, mas é importante porque é uma forma nova, criativa de se combater o crime, que mostra a eficácia na prática que a gente tem visto aqui no Piauí. Um crime bastante recorrente, Ezequiel, e que deixava as pessoas desesperançosas. Ninguém queria mais nem fazer um boletim de ocorrência. Entregava ao acaso aquela situação. Hoje não. Hoje tem uma sensação de resposta. Quem recebeu o celular de volta, uma surpresa muito agradável, alguns aí há anos esperando, já davam como alguns perdido. Receberam vários, né? Vários, mais de um, já pensou? E aí hoje o cidadão piauiense, ele se sente mais acolhido nesse sentido, Ezequiel. Sim, eu digo até mesmo por mim mesmo. Eu já fui assaltado algumas vezes, né?
Foi subtraído meu celular, só que até hoje ainda não consegui. Mas aí, Eliezer, só mostra um trabalho integrado, né? Um trabalho que vem dando certo, que é da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, principalmente em razão das operações interditados, que até hoje ocorrem desde o início da gestão do governador Rafael Fonteles. Essas operações que vem acontecendo aqui em Teresina e também outras regiões do estado, que tem como objetivo, claro, atrás dessas pessoas receptadores de aparelhos de telefone celular que não são os seus, né? Há, claro, esses aparelhos de receptadores, mas também aqueles próprios aparelhos frutos da criminalidade, desses roubos, esses assaltos que acontecem nos 4 cantos do Piauí. Mas esse ponto é de importância ressaltar, porque isso demonstra que o Piauí está ganhando essa notoriedade, né? Desse protocolo, então, de segurança pública que está auxiliando nessa recuperação desses aparelhos de telefone celular, está tendo essa repercussão nacional, também já passou até em outros meios de comunicação essa operação, e também um caso específico, até mesmo aqui do estado vizinho, o Ceará, que já havia procurado a Secretaria de Segurança Pública do Piauí para ter mais informações sobre esse protocolo, como é que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí trabalha em razão disso, e é um aparelho, Eliezer, de extrema importância. Estamos no século XXI, ano de 2024, o aparelho de telefone celular, para a maioria das pessoas, hoje em dia é um elemento crucial para que você possa, então, se comunicar e, claro, realizar outras atividades, e também é um elemento muito importante para também fazer outros procedimentos, como checar a questão de bancos, entre outras funcionalidades. E é um aparelho muito importante, mas também que necessita dessa importância da Secretaria de Segurança Pública para que a gente tenha essa segurança de ter esse aparelho. E, claro, agora o Piauí vai ajudar os demais estados da federação para que possam, né, efetivar essa política pública de apoio, né, ao combate a esses crimes referentes a esses aparelhos de telefone celular, Eliezer. É verdade. Agora vamos falar de janela partidária. Prazo encerrando. As horas, ó. Contando em desfavor dos indecisos. Menos de 12 horas. Tássio Cruz, 14 vereadores mudaram de partido. Isso mesmo, Eliezer. 14 dos 29, né, da Câmara já confirmaram mudanças partidárias. A gente preparou aí um material mostrando todos aqueles que estão no mandato que decidiram por trocar de sigla. E o fato curioso, Eliezer, é que tem 2 nomes aí da lista que não revelaram ainda para qual partido vão. Há mais ou menos aí 10 horas do fechamento da janela partidária, que se encerra às 23h59 desta sexta-feira. E nós preparamos aí os nomes de todos que mudaram de partido ao longo deste mês, né, de março e inicinho de abril. Foram 14 vereadores, podemos mostrar aí os nomes dos vereadores que mudaram de partido. Olha aí, Levino de Jesus deixando Republicanos e se filiando ao PRD. Nós temos também Gustavo de Carvalho, deixou o PSD para se filiar ao PRD. Luiz André só tirou o S, saiu do PSL, né, União Brasil, que ele tinha sido eleito, se filiando ao PL. Terezinha Medeiros deixando o União Brasil para o MDB. Venâncio Cardoso saindo do PSDB para o PT, podemos continuar com as mudanças. Aí os 2, Eliezer, que não sabemos ainda, guardam a 7 chaves o futuro, Neto do Angelim e Valdemir Vigino. Os 2 deixaram o Progressistas em litígio, né, deixaram por decisão judicial e encaminharam uma possível ida ao PL. Porém, não se concretizou essa ida até o momento. Neto do Angelim ainda tenta se filiar ao PV e ir para a federação do PT, mas o PT, nós vamos destacar aqui, já vetou a filiação de Neto do Angelim. Tanandra, que deixou o Patriotas, que se fundiu com o PTB, formando o PRD e foi para o Republicanos. Poliana Rocha ficou dentro da federação, saiu do PV, foi para o PT. Ismael Silva deixando o PSD e indo para o Progressistas, para a oposição, se aliando a Ciro Nogueira. E completando essa lista com 14 nomes, temos Alain Brandão deixando o PDT para o PRD, Renato Berger deixando o PSD para o PRD, Roberval Queiroz, que foi eleito pela União Brasil, encaminhou a ida para o Democracia Cristã. E fechando a lista, Joaquim Caldas, que foi suplente, assumiu o mandato com a saída de Jeová,
saindo do MDB para o PT. Muita mudança, Eliezer, de partido. 15 ficaram em seus respectivos partidos, 14 mudando de nome na Câmara. São relacionados ao vereador Gustavo de Carvalho. Ele deixou o PSDB para o PT. PT, isso. Não para o PRD, até como sinal de afastamento da gestão de doutor Pessoa. Ezequiel, nem tanto a mudança de partido, mas alguns mudaram foi de lado político mesmo, de grupo. Isso é fato hoje em Teresina. Isso, Eliezer, mas isso aí nada mais é do que sobrevivência política. Não adianta você estar aliado ali a um partido, coligado a um partido ao qual você se filiou, no caso, né? Em 2020 e hoje, em 2024, as estratégias mudam. São 4 anos de lá para cá e as estratégias em 2020 não são mais as mesmas agora do que esse ano, de 2024. E essas mudanças partidárias, né, a qual esses vereadores participaram, no caso, né, essas filiações, essas mudanças de partido, nada mais é do que isso, sobrevivência política. Há de se destacar que, além deles colocarem em tese as suas bases, né, ali, as suas novas uniões, né, os seus novos alinhamentos políticos, a qual então eles vão estar ali nesse alinhamento, há também, claro, que eles observam a sua sobrevivência, porque ambos, todos esses, no caso, né, querem continuar assim a disputar essas cadeiras, né, querem manter as suas cadeiras ali, as suas influências na Câmara Municipal de Teresina, mas que para isso, para que consigam efetivar isso, precisam, claro, estar em uma nova agremiação. E há de se destacar principalmente aquelas pessoas que estavam com a Prefeitura de Teresina, onde tinha ali uma base consolidada em quase 20 nomes, né, 17, 18, se eu não me engano, e hoje já diminuiu tanto que se aproxima ali em torno de 10 pessoas, não é, Eliezer e Tássio? Mas isso é nada mais do que sobrevivência política. E como o Tássio bem disse, falta pouco mais no caso, de 10 horas para o fim do prazo da janela partidária. Há esses 2 nomes que precisam também estarem filiados a um partido para que, claro, possam colocar seu nome à disposição e ter essa viabilidade partidária no pleito desse ano. Celso Henrique fala sobre a filiação de lideranças do Rede no PSB. Uma migração de partidos. Vamos ouvir. Hoje nós temos 36 filiados, né, e filiadas. Né, uma chapa, como você disse, competitiva, né, uma chapa que a gente trouxe na sua grande maioria lá do Rede Sustentabilidade, que infelizmente por questão de relacionamento com o pessoal não foi possível a gente finalizar. A gente fez um trabalho de conversas com o PSB, assim como conversamos com outros partidos, e nos foi aberta essa porta do PSB com determinadas garantias, que todos teriam competitividade da mesma forma que estava sendo planejada lá no Rede Sustentabilidade. Então, quero aqui agradecer a boa acolhida ao presidente Rodrigo Martins, né, ao presidente da Municipal, o Austin Bonfim, ao ex-governador Wilson Martins, todos os membros do partido que nos receberam. Agora, é uma chapa competitiva que, na certeza, iremos eleger 2 e iremos buscar a terceira vaca na maior sobra. Tássio, você pode fazer o comentário sobre o assunto anterior, na sequência comenta a PSB. Só uma rápida observação, um recorte sobre a janela partidária do PT, que ganha 5 vereadores, né, ficando aí 4 vereadores com mandato, ficando aí com 7 parlamentares no Legislativo, e o PRD também, que filia 3, com mais 2, Bruno Vilarinho e Marquinhos Costa, fica com 5 cadeiras. Então, só essa rápida observação sobre essas 2 siglas que se tornam grandes. Quanto ao PSB, Eliezer, a gente esteve lá hoje pela manhã, a Rede Sustentabilidade, a gente já explicou aqui, fez uma federação com o PSOL. A federação, assim como a do PT, não se entende no Piauí, né? PSOL e Rede não se entendem, e por conta disso, vários parlamentares deixando essa chapa da Rede e indo para o PSB. Aqui a gente tem, os nomes. Eu conversava com o Celso e ele me passava os nomes dessa chapa. Uma chapa bem competitiva, nenhum parlamentar com mandato. Da chapa do PSB, o único que já ocupou uma cadeira na Câmara é o vereador Marquinhos Monteiro, filho do ex
deputado estadual Fernando Monteiro. Nós temos, por exemplo, o próprio Celso Henrique nessa chapa, Júnior do MP3, que deixa o PT e vai para o PSB. A gente tem até ele falando daqui a pouquinho. Nós temos, por exemplo, Eric, do Sindicato da Enfermagem. Temos Pedro Fernandes também, que já foi vereador. Então, 2 que já foram vereador. Leônidas Júnior, historiador, que obteve quase 1.000 votos na eleição passada. Bide Lima, ex-secretária da Cultura. Eduardo Aguiar, que também esteve bem próximo de chegar até a Câmara em eleições anteriores. Ou seja, uma chapa que nasce bem competitiva e pode, com certeza, chegar a esses 2 vereadores. Muito bem. O ex-presidente da Câmara Municipal de Teresina, Rodrigo Martins, também do PSB, comenta essa difícil eleição este ano no município de Teresina e o futuro do partido. Vamos ouvi-lo. Não existe nenhuma eleição fácil, nenhuma eleição simples. E a eleição de vereador, posso te garantir que é uma das eleições mais duras que tem, principalmente aqui na cidade de Teresina, no momento que nós vivenciamos uma cidade cheia de problemática, com grandes preocupações aí para a futura gestão. O PSB está aqui contribuindo, recebendo novos filiados. Foram meses de muita conversa, de muita discussão, de muito debate, onde nós estamos aqui compondo, além de uma chapa de pré-candidatos a vereador, compondo aqui uma chapa para termos aí a composição do diretório municipal, onde vai ser a instância mais adequada, mais correta para debater o futuro e o rumo que o PSB vai adotar. Bom, 40 nomes, tem aí um excedente. É preciso, Ezequiel, trabalhar com segurança. A sigla pode lançar 30 candidatos, mas existem os contratempos, os descaminhos. Realmente é necessário ter um excedente ali de garantia. Sim, sim. Enquanto uns estão trabalhando ali com 25, tentando mais 5 para fechar os 30, agora o PSB, com essa união de forças, com Rede de Sustentabilidade, passa para 40, né? Ao todo, 40 nomes ali à disposição do PSB para essa disputa proporcional. Mas aí, há se destacar que até o final do dia de hoje, apenas desses 40, só 30 poderão estar nessa composição dessa chapa proporcional. E isso, claro, deve ser bem analisado, bem trabalhado, tanto pesquisas qualitativas como quantitativas, né? Checar a viabilidade, então, de cada nome que vai estar nessa composição. Sobre Celso Henrique, Liese, há de se destacar que ele disse, no caso, né, que tentou essa união, né, claro, com a federação partidária a qual a Rede de Sustentabilidade está, que é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, mas nesta semana eu tinha conversado com o presidente estadual do PSOL aqui em Teresina, perdão, no estado, Victor Carvalho, e ele disse que em razão disso, dessa debandada da Rede de Sustentabilidade para o PSB, não era possível mais essa união. E em razão disso, agora o PSOL vai trabalhar. Não sabemos, né, como vai ser o andamento disso na segunda-feira, podemos trazer os desdobramentos, mas o PSOL parece que vai lançar uma chapa pura, né, já que está acontecendo esse esvaziamento do Rede de Sustentabilidade. Mas aí é uma corrida contra o tempo, Eliezer, porque, se eu não me engano, quando eu tinha pesquisado lá com ele as informações, haviam 14 a 16 nomes, precisaria então dos demais, os outros 15 nomes para que pudesse fechar essa composição. Eles, claro, vão tentar essa chapa proporcional, estão com o nome lá à disposição na chapa majoritária, né? Mas são importantes filiações, essas migrações que vão chegar para reforçar o PSB, ajudar o governador Rafael Fonteles, a sua base, ao Palácio de Karnak, claro, como eles bem falaram, até mesmo Celso Henrique falava anteriormente, né, antes de acontecer essa migração em massa, queriam trabalhar em prol de 2 nomes e a terceira cadeira na maior sobra. Mas vamos conferir, né, Eliezer? Vamos conferir o resultado das próximas eleições para saber se de fato essas 2 cadeiras e o PSB volte à Câmara Municipal de Teresina. Eliezer, só uma observação, que o PSB tem uma dificuldade que vários partidos têm. A legislação, ela determina que até 30%, que no mínimo 30% de todos os candidatos, as vagas sejam ocupadas por mulheres, ou seja, temos aí cerca de 9 mulheres que devem estar na chapa e o PSB enfrenta dificuldades para preencher essa cota de mulheres, coisa que outros partidos
também enfrentam a dificuldade de preencher as vagas obrigatórias para as mulheres e deve ser um desafio também que o partido vai ter. Da lista de 40 que eles apresentaram, aparecem somente 6 mulheres. Se isso ocorrer, o número de candidatos também terá que ser reduzido. Leônidas Júnior, pré-candidato a vereador, foi filiado também, ele se filiaria ao Rede e agora fala sobre essa estratégia de se filiar ao PSB. Vamos ouvir. O PSB é um grupo composto aí, liderado pelo Celso Henrique, que já tem experiência na montagem de chapas proporcionais que colocam os pré-candidatos em nível de regularidade e igualdade. A nossa perspectiva é que a gente faça 2 cadeiras com margem ainda para tentar lutar por uma 3ª vaga. E é nesse time que nós estamos nos somando, né? O PSB nos recebeu de portas abertas, é um partido que nos deu total condição, liberdade e autonomia para tocar o pleito 2024, com apoio ao nosso pré-candidato a prefeito, Fábio Novo. Mulher... Bom, é isso mesmo, pré-candidatos empolgados, pré-candidatos firmando aí a filiação nos seus partidos. Segunda-feira nós vamos ter esse retrato mais detalhado. Lembrando que nós temos dito isso, o pré-candidato a vereador, quando escolhe um partido, a essa altura do campeonato, ele já sabe também qual será o seu pré-candidato a prefeito. Os principais pré-candidatos a prefeito de Teresina já estão apresentados. Então, ao se filiar a determinado político, de determinada ala política, o pré-candidato a vereador já sabe qual é o seu majoritário. Então, não dá para reclamar depois. Eu não gosto, eu não simpatizo, não dá para mim. É a mesma eleição, é estarem juntos e já estão previamente avisados. A gente sabe, Elias, que tem aqueles pré-candidatos que escolhem o partido por ser uma estratégia mais interessante nos números, mas que não concorda com o candidato majoritário. É aquele apoio tímido ao candidato a prefeito, sabe? Que pede um voto ali quando está o candidato, mas quando é só ali com as lideranças, ele diz, olha, para prefeito vocês podem votar em quem vocês quiserem. A gente sabe que acontece isso aqui em vários lugares, vai acontecer nessa eleição e é natural, né? O vereador ele se preocupa primeiro em se eleger, porque se o prefeito dele ganhar e ele perder, não tem nada feito, né? Para ele a derrota é a mesma, então a gente vai acompanhar certamente isso aí. Um candidato caminhando, um candidato a vereador caminhando com pré-candidato a prefeito, mas nos bastidores apoiando o outro. Isso é natural, faz parte do jogo político. Um caso peculiar, Eliezer, que eu acho até salutar falar aqui, é sobre Jesse Lima, né? Que ela filiou-se recentemente ao PL. O PL está na base do prefeito Dr. Pessoa, mas ela disse que não vai declarar esse apoio ao prefeito Dr. Pessoa. Tão tal que ela está levantando a bandeira de João Vicente Claudino aqui em Teresina, está participando de algumas agendas com ele, né, João Vicente Claudino, mas ela disse que não vai declarar esse apoio. Nem Silvio Mendes João Vicente Claudino. João Vicente Claudino. É exceção da exceção. Nós tivemos alguns casos na eleição passada, o caso do próprio Ismael, né? O PSD apoiou o doutor Pessoa em segundo turno, ele não foi, Ismael. O próprio Fábio Novo, o PT apoiou o doutor Pessoa em segundo turno, ele não apoiou. Então são casos clássicos que a gente sabe, de outros também nos bastidores, mas os públicos foram esses e esse ano também deve ocorrer aquele apoio tímido, Eliezer, aquele apoio introvertido a algum candidato que vai ocorrer sim na eleição desse ano. Um apoio sem empolgação, sem sentimento. O eleitor está atento, viu? Nós também temos confirmada a pré-candidatura do PSTU à Prefeitura de Teresina. O nome é o do professor Geraldo Carvalho. Vamos ouvi-lo. É importante que a gente continue apresentando um programa que interessa à classe trabalhadora e à população mais pobre da cidade de Teresina. As candidaturas postas, na sua grande maioria, defendem programas que interessam os ricos, os privilegiados da cidade.
né? Então o PSTU está apresentando uma chapa que vai defender um programa no sentido de mobilizar os trabalhadores, né, estejam no emprego, seja do setor público, do setor privado, para que a gente possa construir um programa e uma saída para a tragédia social que vive a cidade, no âmbito do transporte, no âmbito da saúde, da educação, como estamos vendo aqui, né? E só os trabalhadores podem fazer isso, só as trabalhadoras podem fazer isso. Então é necessário que a gente aponte um caminho de mobilização, de organização que possa construir de fato uma saída que atenda os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quando deve ser o lançamento da pré-candidatura? Bom, está programado para dia 19 de abril, às 18h30, no auditório da ADUFIP, o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. O PSTU vai ter chapa de candidatos a vereador? Vai, mas por enquanto o partido está lançando a pré-candidatura majoritária e a chapa proporcional será discutida e apresentada posteriormente. Já tem pré-candidato a vice? Já tem a professora também, Yara Ferri, que é professora da Rede Estadual de Educação. Muito bem, PSTU presente no pleito municipal, Ezequiel. Sim, muito importante, né? Geraldo Carvalho, então, que já colocou o seu nome à disposição à Prefeitura de Teresina em eleições passadas, agora volta também para essa disputa. E é importante, né, colocar em destaque que o PSTU é um desses partidos também que até presente momento não tem expressividade aqui na capital Teresina, né, também no estado do Piauí, também não possui essas cadeiras do Legislativo Estadual, mas deve-se sim, claro, se colocar à disposição, colocar o seu nome à disposição, as chapas, ali, a disputa, né, no caso, em razão disso, porque mantém essa ideologia, mantém esses pensamentos da sociedade trabalhista e também é um partido muito presente nessas frentes sindicais, né, Geraldo Carvalho, Yara Ferri, Gervásio Santos, irmão de Kleber Montezuma, ou seja, é um partido que também vai trabalhar esses nomes, claro, né, principalmente agora colocando em destaque o contrário, né, deveria ser primeiro a chapa proporcional e depois a chapa majoritária, mas claro, também vão colocar essas duas chapas aqui no próximo pleito eleitoral, nessa disputa que vai acontecer na capital. É interessante essa persistência dos partidos mais à esquerda, esses bem mais fisiológicos, de sempre terem candidaturas majoritárias, mesmo que consideradas inviáveis, porque o propósito, Tássio, não é necessariamente vencer a eleição, mas estar presente no debate. E propagar, né, Ilhéz, defender, marcar sua posição ideológica, né? É curioso que a gente, quando chega esse período eleitoral, começa a discutir mais essas correntes, né, ideológicas. E a gente vê o PSTU se diferenciando de uma forma bem clara a outros partidos, né, da ideologia mais à esquerda, por um discurso mais sério, né, um discurso mais sóbrio. A gente tem, por exemplo, aqui o PCO e outros partidos que adotam um discurso mais próximo ao PT, né, um discurso menos formal, um discurso menos, uma ideologia menos construída como o PSTU. Então, é interessante porque a gente acha que, alguns eleitores acham que esses partidos de esquerda são todos iguais e, nesse momento, a gente percebe que não é, né? Que tem muitos partidos que constroem, né, essa ideologia como o PSTU constrói, apesar de não ter fundo partidário, de ter pouca capacidade de campanha, mas mantém essa bandeira ideológica mais sóbria do que outras siglas que se alinham dessa forma. E de uma coisa você pode ter certeza, os que estão no PSTU, eles acreditam na ideologia do partido, são de coração, são de verdade, não estão por ocasião, não estão por aventura, são históricos defensores da ideologia, das bandeiras do partido. É um partido em sua essência.